No programa Perfil de hoje, temporada 2024 da revista Atualíssima, eu recebo um pernambucano que começou a escrever durante a infância. Em 2024, ele completa 58 anos de vida e 46 anos como poeta e escritor. Hoje eu converso com Ajomar José dos Santos, mais conhecido como Ajomar Santos. Meu querido, seja bem-vindo ao programa Perfil, temporada 2024 da revista Atualíssima. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nessa nobre entrevista, né? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço muito. Você deve ser muito ocupado. Eu vi que você faz bastante coisa lá no seu perfil, lá da sua rede social. Agradeço de coração a sua presença aqui no programa Perfil. Ajomar, o seu nome ele é bem diferente. Eu adoro o nome diferente. Qual a história do seu nome? Olha, eu acho que meu nome foi Ajomar, né? Eu acho que foi por engano, né? Quando eu era mais novo, perguntei à minha mãe, né? Como foi que ela achou esse nome? Aí ela disse a mim o seguinte, que o meu nome ia ser Ajalmar, né? Ela disse que tinha visto um jogador, na época, de um time chamado América, né? Aí eu não sei se era América daqui de Pernambuco ou se era América do Rio, né? Aí ela disse que tinha um jogador chamado Ajalmar. Aí disse pro meu pai, né? Ó, o nome do menino vai ser Ajalmar. Aí o meu pai foi do cartório, quando chegou lá, aí como é o nome do menino? Aí, não, o nome do menino é Ajalmar. Só que a pessoa lá do registro, em vez de colocar depois do J um AL, aí colocou um O. Aí ficou Ajomar. Só que o meu pai não viu, né, lá no cartório. Aí quando chegou em casa, que minha mãe foi olhar, né, conferiu o registro. Aí quando olhou e viu Ajomar, disse, mas rapaz, o nome do menino tá errado. É Ajalmar. Botaram Ajomar. E falei, eita, e agora? Aí naquele tempo tinha que pagar, né, o registro, né? Não é que nem hoje que há registro de graça por aí, né? Aí, então, quando ela falou pro meu pai, aí meu pai foi lá e disse, o nome do menino tá errado. Aí a mulher lá disse, tem que pagar para fazer outro. Aí, mas o erro não foi meu, não, foi de vocês. Aí, não, o erro foi do senhor, o senhor que trouxe o nome errado. E a gente aqui não erra nome de ninguém. Aí o meu pai, então, deixa assim mesmo. Aí ficou. Isso. Agora eu já vi por aí. É? Não, e sua mãe, como é que ela aceitou o nome errado? Não, ela aceitou, né? E disse, não, já que tem que pagar de novo, e na época era mais caro do que hoje, né? Aí disse, não, deixa assim mesmo. A Jomar é até um nome bonito, deixa assim mesmo. Agora eu já vi por aí muito Jomar, né? Jomar tem muito por aí, Jomar sem o A, né? Isso. Jomar tem muito. Tem até um escritor chamado Jomar Munir de Brito, né? Aí... Agora, a Jomar eu nunca vi, eu acredito que você é o único. Eu sou o único. Teve uma vez que eu fui trabalhar num fórum, né? Fórum eleitoral. Aí quando eu passei no fórum eleitoral, aí uma pessoa lá, olha, como é teu nome? Eu, Jomar. E disse, oxente, peraí, deixa eu ver aqui quantos eleitores tem com esse nome. Aí jogou lá no sistema eleitoral. Aí disse, oxente, olha, no Brasil todo só tem teu nome mesmo, tu és o único. Maravilha. Eu fazer o quê, né? Você gosta do seu nome? Eu aprendi a gostar, né? No início eu achava um pouco estranho, né? Aí o rapaz, não tem ninguém com esse nome, achava estranho, mas depois acabei me acostumando. É diferente, eu gosto. É fácil de lembrar. Quando o nome é bem diferente, é facílimo de lembrar. Não é verdade? É verdade. Agora só que tem gente que... Engraçado que quando... Por exemplo, quando eu vou numa loja comprar um objeto, né? Aí às vezes tem gente que erra meu nome, né? De vez de colocar AJO e colocar AG, AGIL, aí botar Agilmar, botar Agelmar, mas nunca acerta. Teve uma vez que eu fui comprar um telefone da TIM, né? Aí o cara perguntou, como é teu nome? Eu disse, Agelmar. Eu peguei minha identidade e entreguei a ele. Ele disse, cuidado para não errar. Aí, não vou errar não, estou lendo aqui. Aí, Agelmar. Aí eu confiei nele com a minha identidade na mão. Quando eu chego em casa que vou olhar como é o nome? O documento?
Não, a nota fiscal, né, da loja, a nota Sim. fiscal. Quando eu fui olhar e tinha assim, Anjomar, eu, rapaz, onde é que esse cara arrumou esse M aqui para botar na frente do J? Aí Aí eu você fiz, fez o quê? mas Você rapaz, voltou na loja para corrigir? não, eu deixei assim mesmo. Eu falei, vou deixar assim mesmo, vou perder meu tempo nada. Aí deixei Mas se assim você mesmo. precisasse de uma garantia, alguma coisa, aí não ia servir, porque estava no nome errado. Não, mas aí, Não pelo menos tinha um precisou, né? número, né? Não, é porque não precisou e também tinha um número lá tinha um número de telefone, tinha um número RG, não tem CPF, uma essas série, coisas. né? Tinha CPF, tinha RG, então isso aí já bastava, né, para comprovar, né? É. Sorte sua, que não precisou usar nenhuma documentação para consertar o celular ou qualquer outra coisa. Aí eu deixei para lá, eu vou perder meu tempo nada. Ajomar, você é poeta e escritor. Você já tem 5 livros publicados. Eu achei isso maravilhoso. É o seguinte, eu entrei na literatura através da poesia, né? Certo. Eu entrei na literatura através da poesia, ou seja, quando eu estava na quinta série que Você hoje tinha o quê? Mais ou menos uns 11 anos de idade na época. deixa eu ver, 7, 5, 12, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos na época, eu Certo. tinha uns 12 anos. Aí o que é que acontece? Eu na quinta série, aí a professora de português começou a dar uma aula, né, sobre poesia, poema, rimas, né? Rima rica, nobre, vários tipos de rima que tinha na época, eu nem me lembro mais como é, né? Eu só faço escrever, nem tento decorar essas teorias, né, que a turma fala aí da poesia, né? Então, na época, aí eu prestei atenção, aí ela deu alguns exemplos, né, de poesia, de poema. Aí quando eu vi no quadro, eu olhei, aí sem querer, né, eu peguei uma folha de caderno e comecei a escrever, né, alguns versos, né? Aí fui escrevendo e escrevi uma quadrinha. Aí escrevi uma quadrinha, assim como se, por exemplo, falando de flores, né? Aí eu achei fácil, aí vou fazer mais uma quadrinha. Aí fiz outra quadrinha falando de mar. Aí depois eu fiz outra quadrinha falando de rosa, né? Aí outras quadrinhas falando de perfume. Aí eu sei que nesse negócio eu enchi a folha de caderno, frente e verso de uma folha de caderno. Aqueles cadernos grandes, né, de colégio. Aí eu escrevi frente e verso, enchi de quadrinhas, né, na época. Aí eu sei que eu pensei na época, né, eu fiz, se a professora pedir para a gente fazer um poema, eu já tenho um bocado pronto aqui, é só escolher e mandar para ela corrigir. Só que ela não pediu, né? Aí passou-se 2 dias, 3 dias, uma semana, e ela não pediu. Só que eu peguei outra folha, aí eu gostei tanto de escrever aquelas quadrinhas que eu peguei outra folha e comecei a escrever de novo, né? Peraí, vou ver se é fácil mesmo escrever esse negócio. Aí comecei a escrever novamente, aí enchi outra folha com quadrinhas, né? Aí eu sei que apareceu um colega e disse, olha, tá fazendo o que aí? Tá escrevendo o que aí? Aí eu disse, não, umas poesias. Aí ele olhou, aí disse assim, deixa eu ver. Aí ele leu, né? Aí quando ele leu, ele disse, olha, tu tá tirando esses poemas da onde? Aí disse, não, eu tirei da minha cabeça. Tirei da minha cabeça. Ele, mentira, rapaz. Eu acho que tu pegasse, lesse algum poema aí e tá escrevendo aí. Aí eu falei, não, pai, não li em canto nenhum, não. Tirei da minha cabeça. Ele fez, não, isso é mentira tua. Aí fala o seguinte, escreve um poema aí, na minha frente aí pra eu ver. Aí eu fiz, tu quer um poema falando sobre o quê? Aí o cara, fala sobre mar. Aí eu fui lá e escrevi. Aí ele leu, aí, mas rapaz, aí não, tu decorasse de algum livro isso aí. Não, rapaz, decorei não. Aí ele, pronto, fala um aí sobre praia. Aí eu fui e fiz, né, sobre praia. Aí ele olhou e fez, rapaz, eu acho que tu decorasse de algum livro aí, tá escrevendo. Aí eu sei que no outro dia, aí eu tive aula com essa professora, né, de português. Aí ele chegou e fez, ó, me dá aquele teu papel aí que tu escrevesse. Aí pegou o papel, aí eu falei, tu vai fazer o que com isso? Aí, não, eu vou mostrar a professora. A professora vai ver se isso aqui tu copiasse de algum livro ou foi tirasse da cabeça mesmo. Aí eu sei que ele mostrou a professora, né? Aí, professora, olha, a Jomar está dizendo
escrever esses poemas aqui. Aí veja aí, professora. Aí a professora olhou, aí disse, por que você acha que não foi ele que escreveu, não? Aí, não, eu acho que ele decorou de algum livro e está escrevendo aí dizendo que é dele. Aí a professora olhou, aí, deixa eu ver aqui. Aí leu, né, os poemas. Aí cadê o outro papel? Aí mostrei outro papel, aí a professora leu. Aí a professora disse, olha, eu acho que ele tirou da cabeça dele mesmo, porque eu não me lembro de ter lido esses poemas por aí, não. Porque eu já li, aí a professora na época, né, disse, né, eu já li muitos livros de poesia, aí falou até do romantismo, né, romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, e não me lembro de ter visto nenhum poema desse por aí, não. Eu acho que ele tirou da cabeça dele mesmo. Aí vem cá, aí, esse poema, como é que você fez? Eu disse, professora, a senhora me deu uma aula semana passada falando de verso, poesia, poema. Aí, dei essa aula. Aí, mas por que você escreveu? Eu falei, não, porque eu pensei que a senhora ia pedir na prova para a gente escrever um poema, né? Para provar que aprendeu, né, a matéria. Ela disse, não, vou pedir não, foi só para vocês entenderem mesmo. Aí ela disse, vem cá, foi você mesmo que fez esse poema? Aí foi. Aí, se eu mandar você fazer outro e você consegue, eu fiz, consigo. Aí diga o tema que a senhora quer. Aí ela disse, olha, faça um poema aí sobre jardim. Aí eu fui e escrevi, né? Rapaz, escrevi sobre jardim. Aí depois ela, faça um poema sobre mar. Aí eu escrevi. Aí faça um sobre luar. Aí eu fui e escrevi. Aí ela olhou e falou, olha, eu vou acreditar que esses poemas são seus. Agora só que eu quero lhe deixar ciente de uma coisa. Se você pegar algum poema de alguém e disser que é seu, isso é plágio. Aí eu fico, professora, o que é plágio? Aí ele disse, plágio é roubar poema dos outros e dizer que é seu. Aí eu, não, professor, esse poema é meu mesmo. Aí pronto, aí comecei, aí continuei, né, escrevendo, só que eu escrevia tipo quadrinhas, né? Só que depois eu conheci outros colegas, né, que começaram a dar ideia, né, disse, olha, por que tu não pega poema e faz igual do livro? Aí eu fiz, do livro? Como é do livro? Aí eu me lembro que teve um colega que pegou um livro de Carlos Drummond de Andrade, na época, né? Aí disse, ó, vê aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade, ó, ele faz várias quadrinhas, ó, uma em cima da outra e coloca um título em cima. Aí eu dei uma lida, né, no poema lá de Carlos Drummond de Andrade, aí eu olhei, eu falei, eita, rapaz, é mesmo, vou fazer assim também. Aí olha, me presta esse livro de Carlos Drummond de Andrade, para eu dar uma lida. Aí eu peguei o livro, né, emprestado de Carlos Drummond de Andrade, aí comecei a ler, né, os poemas, né, de Carlos Drummond de Andrade. Aí eu olhei, aí vi como era que ele fazia. Aí eu falei, rapaz, vou fazer os meus assim também. Vou juntar 4 quadrinhas ou 3 quadrinhas e colocar um título em cima. Aí eu percebi que as quadrinhas, como as minhas eu fazia títulos diferentes, né, temas diferentes, aí eu fiz, então, já que Carlos Drummond, ele faz o poema dele, várias quadrinhas com o mesmo tema, então eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter que fazer várias quadrinhas com o mesmo tema e colocar um título em cima. Aí pronto, aí eu comecei a fazer, aí comprei um caderno daqueles pequenos e comecei a encher o caderno, né? Aí eu comprava um caderno de 90 páginas, aí enchia o caderno todinho. Aí depois aí eu encapava ele e colocava um título, né? Aí, por exemplo, teve alguns títulos, né, que eu me lembro, e aí tinha o primeiro título, salvo engano, que eu escrevi foi, eu coloquei o nome Lirismo, eu coloquei o título Lirismo, pronto, se isso aqui fosse um livro meu, o título dele seria Lirismo, aí botei lá, Lirismo. Aí depois surgiram outros, aí eu coloquei Romantismo. Aí depois eu percebi que tinha alguns livros de poesia que o título não era só uma palavra, né? Às vezes era uma frase, às vezes era 2 palavras, uma frase, às vezes até uma frase grande. Aí eu pensei, rapaz, eu vou ter que aumentar meus títulos também. Aí comecei, né? Chama Acesa, foi um dos títulos na época também.
Chama Acesa. Aí depois é outro título, deixa eu ver se eu me lembro. Esses cadernos que você iniciou a escrever as suas poesias, você não guardou? Guardei, só que eles ficam velhos, né? Sim. Ficam velhos. Aí foi que eu fiz. Você Aí eu não foi comecei... renovando os poemas, refazendo, atualizando aqueles papéis que ficaram velhos? Então, aí eu ainda tenho esses cadernos. Aí o que é que eu faço? Eu pego, releio os poemas, aí tem alguns poemas que tá fora vamos dizer assim, fora de estética ou fora faltando alguma coisa, né? Faltando alguma coisa. Aí o que é que eu faço? Eu dou uma nova roupagem a ele. Uso o mesmo tema, coloco uma nova roupagem, eu faço uma espécie de lapidação, né? Aí eu faço uma lapidação para dar uma melhorada nele. Só que tem poemas da época que, por exemplo, quando a gente faz um poema com inspiração, aí às vezes a gente não modifica nada. Muitos poemas que eu fiz naquele tempo, quando eu releio, parece até que eu fiz hoje. Então não precisa mudar muita coisa, né? Às vezes a gente altera uma palavra para dar uma melhorada, uma lapidada, vamos dizer assim. É como se fosse o diamante bruto, né? Não tem o diamante bruto que a pessoa faz a lapidação para dar uma melhorada na aparência. Então eu faço isso, troco algumas palavras, troco algumas frases para dar uma melhorada no poema. Então, naquela época, você buscava onde inspiração? Porque você era só um garoto. às vezes, eu usava pensamentos, né, e sentimentos meus, mas também de alguns colegas, né? Tinha alguns colegas que às vezes dava ideia, né? Chegava, contava uma história, aí dizia, rapaz, eu estou apaixonado por uma menina, mas só que ela não me quer e não sei o quê. Aí contava a história dele. Eu queria que tu fizesse um poema falando desse assunto. Aí eu fazia os poemas na época usando sentimentos, né, de outras pessoas, né? Aí eu fazia um poema como se fizesse uma redação, né? Aí, às vezes, o professor me diz, faça uma redação com título tal, aí a pessoa vai e faz, aí eu fazia isso com os poemas. Fazia com os poemas, né? Às vezes tinha gente que, tinha gente que era somente o título, eles chegavam para mim e diziam, faz um poema com o título Pensamento, aí eu escrevia. Faz um poema com Jardim Florido, faz um poema Adeus meu amor, aí eu ia escrevendo. E quando esses poemas passaram a se tornaram um livro, de verdade, né? Porque agora você é um escritor, poeta. Quando você sentiu essa necessidade de realmente, a partir de agora, eu vou começar a publicar as minhas histórias, os meus poemas. Eita, essa história é longa, não sei nem se a gente tem tempo. Mas eu vou tentar abreviar, né? Certo. Sim, aí veja bem, no tempo que eu escrevi esses poemas, aí eu achava difícil, né, lançar um livro, né? Porque na época eu não tinha conhecimento de editora, nem de outros escritores, né? Então eu achava que eu nunca ia publicar um livro. Mas, rapaz, será que algum dia eu vou publicar um livro? Aí isso, vamos dizer assim, aos 12 anos de idade, né? Aí vamos sair dos 12 e vamos para o segundo ano, né? Segundo ano do segundo grau, né? Certo. E hoje a turma chama de ensino médio. Quando eu cheguei no segundo ano do segundo médio, aí vamos dizer assim, dos 12 até o segundo ano do ensino médio, né? Como se fosse hoje. Quando eu cheguei no segundo ano, aí eu comecei a ter aulas de literatura, de redação, de português. E naquela época, né, a literatura tinha uma parte do romantismo, né, que era romantismo, primeira geração, segunda e terceira. Aí eu fiquei mais interessado ainda, né, porque falar de poemas, né, tinha poemas. Por exemplo, na época tinha Gonçalves Dias, né, que eu lia muito poema de Gonçalves Dias na época. Tinha Castro Alves também, né, que era como se fosse um dos autores meus preferidos da época. Castro Alves, certo. Eu gostava muito de ler os poemas, né, de Castro Alves. Tinha Tomás Antônio Gonzaga também, que eu gostava de ler os poemas de Tomás Antônio Gonzaga. Só que
nesse segundo ano, eu comecei a imaginar, né? Rapaz, será que algum dia eu vou escrever um livro? E outra, meus poemas. Meus colegas gostam, mas será que outras pessoas iriam gostar desses poemas? Aí será que não é um poema fraco, né? Eu pensava assim, poema fraco, né? De aprendiz ou de iniciante. Será que os leitores vão achar que é poemas de iniciante e não vão se interessar? Aí eu me lembro até que, na época, surgiu um poeta lá no colégio, um poeta com um livro, né, de poesia. Aí oferecendo, né, vendendo lá. Aí alguns alunos compraram, né, na época, eu também comprei. Aí eu fiz, vou comprar o livro desse poeta para ver como é, né, os poemas dele. Na época eu tentava fazer a concorrência, né? Vou ver se os poemas dele é melhor do que os meus, ou se é pior do que os meus, se é parecido. Aí comprei o livro do poeta lá, aí comecei a ler os poemas, aí quando eu li os poemas, eu falei, rapaz, os poemas dele não é tão bom assim não, e ele já tem um livro, então quer dizer que para escrever um livro, ter um poema bom, bonito, basta ser poema, né? Porque poema é o seguinte, uma pessoa vai gostar e outra não vai gostar, né? Depende do gosto de cada um. É Mas natural, mesmo né? assim, é natural. Mas mesmo assim eu ficava com o pé atrás, né? Eu falei, rapaz, será que algum dia eu vou lançar um livro? Aí, aí o que foi que me fez valorizar, tem até algum leitor que pergunta, né? Olha, no início, alguns escritores, poetas iniciantes, às vezes me perguntam, né? Olha, me diga uma coisa, quando você começou a escrever seus poemas, você gostava do poema ou não gostava? Aí eu até disse assim, olha, é o seguinte, eu gostava de alguns e de outros não. Só que eu percebi que aqueles poemas que eu não gostava, tinha gente que gostava, que achava bonito, copiava, queria guardar de lembrança. Aí, aí eu falei, mas rapaz, mesmo assim, tá faltando alguma coisa para eu gostar mais dos poemas, né? Dar mais valor. Não é que eu não gostasse, né? Era dar o valor, porque eu achava que o valor que eu desse para o poema seria um passo à frente para lançar o livro, né? Com certeza. Porque eu achava o seguinte, que se eu mandasse meus poemas para a editora, eles podiam chegar assim e dizer, teu poema, gostei não. Aí eu pensava que ele poderia dizer o seguinte, teu poema gostei, vou publicar o livro. Só que, como eu não tinha essa certeza, aí essa certeza veio surgir de uma cena, né, que aconteceu, né? Foi o seguinte, um dia a minha professora que é portuguesa, formada na Universidade de Coimbra, Sim. que era de literatura, português e redação, chegou para mim e disse, Jomar, esse final de semana eu não vou viajar, não vou fazer nada. Eu gostaria de ler uns poemas teus. Aí tu tem um caderno aí cheio de poemas aí para me emprestar para eu ler teus poemas. É o que você tenho, professora. mais tinha, né? Era o que você mais tinha. Na época. Ela pediu um caderno para ler. Aí eu peguei dois. Aí, professora, toma esses dois, leve esses dois para ler. Aí ela, tá bom. Aí, eita, 2 cadernos aí. Rapaz, eu acho que eu vou passar uns 15 dias para ler esses poemas. Eu, não, leve. Pode levar, leia. E depois a senhora me diz o que foi que achou, né, dos poemas. Aí eu emprestei o livro, não, os cadernos, né, para a professora. Aí a professora foi-se embora para casa. Aí quando foi 15 dias depois, ela chegou na sala de aula. Quando ela chegou na sala de aula, aí ela chegou, né, ela gostava de falar para a turma toda, né, para a plateia, né, plateia de alunos, aí chegou aí, pessoal, ela disse, né, pessoal, quando eu comecei a ler os poemas do nosso amigo Ajomar Santos, eu pensei que estivesse lendo poemas inéditos de Castro Alves. Aí olha que maravilha. Aí, professora, dá para a senhora repetir essas últimas frases? Ela, pois não. Aí, pessoal, quando eu comecei a ler os poemas do nosso amigo Ajomar Santos, eu pensei que estivesse lendo poemas inéditos de Castro Alves.
Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz. Aí, se minha professora de português, literatura e redação, que é portuguesa e formada na Universidade de Coimbra, está me dizendo isso, por que não acreditar? Aí foi a partir daí que eu comecei a valorizar meus poemas. Eu falei, rapaz, meus poemas têm valor, então eu vou guardar com cuidado e um dia, se Deus quiser, eu publico meu livro. Aí pronto, aí o tempo foi passando. Sim, quando aí o tempo foi... E você lançou, quando você lançou seu primeiro livro? Pronto, aí o ano que eu lancei meu primeiro livro foi 1998. Meu primeiro livro de poesia se chamou Corações Amotinados. Corações Amotinados foi meu primeiro livro de poesia que eu lancei pela editora CEP. Editora CEP. Aí tem gente que pergunta assim, mas como foi essa chegada lá na CEP, né? Foi o seguinte, uma vez eu passei sem querer na frente, né, da CEP, né? A CEP é uma editora que ela publica os diários oficiais do Estado, né? Ela publica os diários oficiais do Estado e alguns autores conhecidos, né? Ela publica também. Aí eu, uma vez sem querer, passei, ela fica lá em Santa Amaro. Aí uma vez eu passei e tem assim, CEP Editora de livros. Aí eu passei, aí eu olhei lá a vidraça, né? E tinha vários livros lá expostos, né? Aí eu olhei. Aí criou coragem. Aí eu falei, rapaz, eu acho que hoje é o dia. Eu vou perguntar como é que eu faço para publicar um livro. Aí eu entrei, cheguei na recepção, aí eu disse, gostaria de saber como é que eu faço para publicar um livro. Aí eu entrei, aí disse, tem que conversar com o editor, bora conversar com o editor. Aí me levaram lá para uma sala. Aí o editor é esse aqui. Aí me apresentaram, né, o editor. Aí o editor, pois não, cidadão, o que é que o senhor deseja? Diga aí o que é que o senhor quer. Aí, olha, eu tenho uma dúvida desde meus 12 anos de idade. Aí ele, oxe, isso tudinho, rapaz, quer saber como é que a gente faz para publicar um livro. Aí ele disse, olha, tem duas formas de publicar um livro. Aí você é conhecido, é famoso. Eu fiz, não. Aí você é um desconhecido, né? Aí sou. Aí, olha, veja bem, se você fosse um cara conhecido e famoso, a gente ia publicar seu livro de graça. Ia publicar de graça e depois que vendesse, aí ia tirando as custas, né? As custas do livro. Né? Aí eu disse, mas eu sou um desconhecido. Aí como é que eu publico um livro? Aí, olha, você pode pagar. Aí você tem dinheiro para pagar a sua publicação. Aí eu olhei assim, eu falei, mas rapaz, e é caro para fazer um livro desse? Aí ele disse, olha, antigamente a gente tinha que fazer 1000 livros de uma vez só para um autor, mas hoje a gente tem uma máquina aqui que ela imprime, né, ou faz 300 livros. Aí você tem dinheiro para pagar a compra de 300 livros. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas rapaz, 300 livros, aí eu vou vender aqui esses livros. Aí peraí, deixa eu ver quantos colegas eu tenho, né? Aí eu olhei, fiz as contas, falei, rapaz, eu tenho uns 100 colegas do trabalho, vizinho, aqueles que já leram, né? Os parentes que leram meus livros. Eu falei, rapaz, eu acho que desses 300 livros dá para eu vender a metade, 150. Aí vamos dizer que eu vendo a tantos reais. Vamos dizer que eu vendo só a metade, 150. Aí dá para eu livrar o dinheiro e o resto ou eu guardo, ou dou de presente, ou vendo a R$1, R$2, R$3, para não perder, né? Aí eu perguntei ao cara lá, né? 300 livros é quanto? Aí como se fosse hoje, né? Vamos dizer que cada livro saísse a R$10 na época, né? Como se fosse hoje, né? Aí olha, cada livro a gente faz por R$10. R$10, a impressão de cada livro, R$10. 300 livros seria o quê? R$3.000. Aí você tem R$3.000 para pagar.
Aí eu disse, rapaz, eu tenho esse dinheiro no banco. Na minha conta eu tenho R$ 3.000. Eu tenho. Aí eu pensei, né? Vamos supor que eu pague R$ 3.000 desses 300 livros. Aí sai cada um a 10. Vamos supor que eu venda a 20. Se eu vender a R$ 20, 150 livros a R$ 20, aí vai dar 3.000. Ou seja, se eu vender a metade por R$ 20, já tiro o prejuízo. Então, o restante dos 150 que ficar, se eu não vender nenhum, não vou perder nada, porque eu recuperei meu dinheiro. Aí vou ter 150 livros para ou vender a R$ 1, R$ 2, R$ 5, qualquer preço que eu quiser. Ou até presentear outras pessoas. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou encarar essa barca furada. Aí peguei, falei com o cara e disse, vou trazer vou trazer os meus escritos para cá. Aí levei para lá e eles fizeram lá, né, a diagramação, fizeram a capa. Aí na época deu 120 páginas o livro, né? O livro deu 120 páginas. Aí depois que eu recebi os 300 livros, aí conversei com alguns colegas. Aí os colegas, eita, rapaz, eu vou comprar. E teve colega que comprou um, teve colega que comprou 2 livros, teve colega que comprou 5, né? Eu quero para minha família toda, para minha mãe, meu pai, minha irmã, minha madrinha, meu tio. Aí teve gente que comprou 5 livros, teve gente que comprou 3. Aí eu sei que nesse negocinho eu consegui vender 250 livros, aí ficou só 50. Muito bom. Aí eu fiz, pronto, já que eu vendi 250, tirei o dinheiro do prejuízo e um pedaço de lucro, então esses 50 não vou vender agora não, vou dar uma segurada e vou só divulgando aos poucos, né? Aí na época eu fui divulgando aos poucos, já para não acabar logo, né? Aí eu não sei se eu vou mandar fazer mais, se eu vou ter coragem, né, de mandar fazer. O cara só queria fazer 300 livros. Eu falei, rapaz, eu acho que eu não tenho coragem não de mandar fazer mais 300 livros. Eu acho que para mim tá bom. Eu vou tentar publicar outro título. Em vez de publicar esse mesmo título, eu vou publicar um novo título para ficar com 2 livros. O meu pensamento na época era esse, né? Era ficar com 2 livros e não só. Apesar que eu conversei com um colega uma vez, ele disse, rapaz, já que tu vendesse 250, por que tu não vai para os 500? Vai para os 500, depois 750, 1.000 livros. Aí eu disse, rapaz, é porque o meu problema não é nem vender livro, né? É mais um hobby, né? Então, eu prefiro fazer outro título e vender mais de 250 de outro título. Aí tu que sabe. Aí eu sei que na minha caminhada... Você publicou outro livro. Aí na minha caminhada literária, aí foi o que aconteceu. Alguns colegas não compraram o meu livro. Aí eu, rapaz, por que vocês não compraram o meu livro? Vocês me disseram que iam comprar. Aí disse, olha, é o seguinte, eu não comprei porque eu não gosto de poesia. Eu quero comprar se você lançar um romance. Eu falei, eita, rapaz, eu não sei escrever romance. Como é que eu vou escrever um romance? Aí eu, rapaz... Aí teve uns colegas que na época, né, chegaram e disseram, eu já vi vários protagonistas, né? Eu já vi rei, já vi rainha, já vi imperador, já vi prefeito, senador. Aí disse, agora eu nunca vi um policial militar como protagonista. Eu só vejo, por exemplo, o filme Academia de Polícia, que eles botam os policiais engraçados e caindo, levando queda, levando tiro. Aí eu queria um policial herói. Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer um policial herói? E até agora, aí eu vi, a única coisa de polícia que eu vi na época foi aquela Memória de um Sargento de Milícias. Memória de um Sargento de Milícia. Eu falei, rapaz... Aí eu falei, vou ver como é que eu faço. Aí eu comecei a imaginar uma história, né, de policial se envolvendo em várias ocorrências. Né? Aí eu me lembro que... Aí eu falei, mas como é que eu vou escrever esse livro? Aí eu disse, vou ter que ler um livro de alguém para
ver como é que o cara escreveu. Não era nem para me inspirar, era para ver como o cara escreveu, né? Escolhi uns livros para ler. Aí foi que eu fiz, peguei um livro de Guimarães Rosa, aí comecei a ler, eita, esse é difícil demais. Aí, não, esse não dá não, para seguir esse aqui não, Guimarães Rosa não dá não. Aí depois peguei um livro de José de Alencar, né? Aí comecei a ler, aí falei, aí é muita coisa para entender. Não, eu quero uma coisa mais fácil. Sim. Aí foi o seguinte, aí eu peguei alguns livros, li, aí, por exemplo, entendi o que o autor estava colocando, eu falei, pronto, vou seguir essa linha aqui. Aí o que foi que eu fiz? Aí o título do livro ficou Heróis Vilões. Eu escolhi como título do romance, Heróis Vilões. Aí foi lançado em 2004. Em 2004 eu lancei Heróis Vilões, que foi a primeira edição. E eu lancei pela editora Bagaço, que fica lá em Casa Forte, né? Aí eu fiz a mesma coisa, fui lá na Bagaço, conversei com o editor, ele disse, como é que eu faço para lançar um livro? Aí ele disse, traga seu livro para a gente dar uma olhada. Quando ele olhou o livro, ele disse, a gente vai publicar. Aí eu fiz, sim, mas eu vou pagar a conta. Ele, não se preocupe com o dinheiro, não. Aí eu sei já que melhorou, né? Já melhorou. Ele fez o livro, aí disse, não, quando você vender, você me paga. Eu falei, mas rapaz, e se eu não vender? Aí disse, não, se você não vender, o prejuízo é da gente. Aí, ou seja, ele confiou na época, né? A editora Bagaço confiou. Antes de publicarem o livro, eles chegaram a ler o seu romance? Eles leram, ele disse, vou mandar alguém ler, né? Ele disse, vou mandar alguém ler o seu livro para ver o que a gente pode melhorar. Aí eu sei que ele pediu para alguém ler, aí essa pessoa leu e disse, não, o livro é bom, dá para publicar. Aí eu sei que ele chegou e disse, a pessoa que leu recomendou a publicação. Aí eu, sim, mas quanto é? Ele disse, não se preocupe com dinheiro, a gente vai fazer seu livro. Aí na época era 300 livros também, aí veio os 300 livros, aí disse, a gente vai fazer seu livro, quando você vender, você paga a gente. Aí eu, não, tá bom. E como você se sentiu nesse momento? Porque aí você já subiu um degrau, né? Eu imagino que você ficou feliz, porque como você era totalmente desconhecido da mídia, do público, você tinha que bancar seu próprio livro. E com o segundo livro, a história já mudou. Já leram sua história, gostaram, e a própria editora queria publicar sem você pagar nada. Como você se sentiu na época? Eu me senti um verdadeiro escritor, né? Eu disse, agora estou realizado, né? Sou escritor e poeta, né? Tem um romance e um livro de poesia. Então eu me senti realizado como escritor e poeta, né? E na época eu tinha os colegas, né? Os meus leitores eram os colegas, os vizinhos, que gostaram do primeiro livro, e os que não gostaram do primeiro passaram a gostar do segundo, aí adquiriram o segundo, leram, gostaram, aí depois disse, o primeiro livro que eu não comprei, cadê? Aí eu falei, mas rapaz, não disse que você não gostava de poesia? Aí disse, não, eu não gosto não, é para dar de presente. Aí disse, mas rapaz, é para dar de presente, aí mas fazer o quê? Né? Aí eu sei que esse Heróis e Vilões, eu cheguei a vender 250 também na época, em 2004. Aí eu disse, maravilhoso. Eu vi que você fez até uma segunda capa agora, né? Tem uma capa bem diferente. Tem uma primeira versão e a segunda versão do livro, não é isso? Você modificou a capa. Não, na verdade, são 3 capas já que esse Heróis e Vilões tem, né? Nossa, então a primeira capa vendeu bem, né? É porque é o seguinte, como eu mudei de editora, as editoras pedem para mudar a capa, né? Porque cada editora quer uma capa diferente, né? E esse livro ele passou por 3 editoras, né? A primeira foi a Bagaço, aí tinha uma capa. Aí quando eu mudei de editora para uma editora do Rio de Janeiro, aí eles lá desenharam outra capa. Aí quando eu mudei novamente a editora para outra editora lá do Mato Grosso do Sul, aí disse, essa capa, o pessoal não está gostando não, o pessoal daqui do Sul não está gostando não. A gente vai ter que modificar a capa. Aí, ou seja, 3 capas. E também eu alterei o título também. Né? Aliás, alterei não, eu modifiquei, acrescentei, né? Porque o título do livro era Heróis Vilões. Só que depois eu coloquei Heróis Vilões, as aventuras do sargento Wesley Monte Carlo. Então o nome do protagonista, que é um sargento de polícia, né? O nome dele é Wesley Monte Carlo. Aí eu coloquei lá, né?
Heróis e Vilões, As Aventuras do Sargento Wesley Monte Carlo. Depois que eu fiz esses livros, aí surgiram outros livros, né, que eu acho que eu vou ter que contar noutra entrevista, né, outros livros. Também... Hoje, no total, você tem 5 livros, né? Isso lançados, publicados, que é Heróis e Vilões, Corações Amotinados, não é isso? Da Água para o Vinho, Meu Amor por uma Rosa e Castelo de Areia. Os títulos são maravilhosos, bem interessantes. Pronto, já que a gente falou em Castelo de Areia, esse Castelo de Areia é justamente o título de um caderno da antiguidade, né? Um dos cadernos que eu tinha na época. Um dos cadernos que eu escrevi na minha juventude, né? Eu coloquei o título Castelo de Areia. Aí na época eu pensei, né? Um dia que eu lançar um livro, eu acho que eu vou colocar esse título aqui, Castelo de Areia. Aí pronto, aí surgiu a chance agora, aí eu publiquei esse livro, né? Castelo de Areia. E também esse livro, Meu Amor por uma Rosa, o poema dele eu escrevi na época que eu acho que eu estava no segundo ano. Estava no segundo ano que eu escrevi o poema com o título Meu Amor por uma Rosa. Aí na época que eu escrevi esse poema, aí eu pensei na hora também, né? Eu disse, eu acho que um dia eu escrever um livro, vou colocar esse título aqui, desse poema, Meu Amor por uma Rosa, no livro. Aí surgiu a chance, aí eu coloquei, né? Para quem está nos assistindo, onde é que nós encontramos esses livros? Onde é que a gente compra esses títulos? Tem que ser comigo mesmo, né? Através do Instagram, né? Tem que pedir pelo meu Instagram. Me fale o seu Instagram, para quem está nos assistindo poder ir lá, visitar a sua página, ver o seu trabalho e comprar os livros. Meu Instagram é @AjalmarSantosEscritor. Aí lá tem um link de tudo para comprar e pode falar com você também, lá no direct, que você resolve tudo. Lá no direct a pessoa pode fazer o pedido por lá, né? Pede por lá e... Porque é o seguinte, vários leitores, né, do Brasil todo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vão no direct e pede por lá, né? Quero um livro tal, o livro que eu vi no Instagram, eu quero um Meu Amor por uma Rosa, quero Castelo de Areia. Aí pede por lá e eu mando. Sim, e outro detalhe, né? Eu tenho 5 livros publicados, porém eu estou escrevendo mais 2 ao mesmo tempo, né? Um romance e uma poesia. Qual a previsão de lançamento desses 2? Eu acho que eu não digo os 2, mas pelo menos um tem que ser em 2025, né? Porque 2025... No comecinho, no primeiro semestre? Porque é o seguinte, 2025 vai ter a Bienal de Pernambuco, né? Certo. Lá em Olinda, Centro de Convenções. Aí eu pretendo lançar esse livro lá, na Bienal do Livro, né? Em 2025. Aí esse romance é a continuação de Heróis e Vilões, que alguns colegas, né, alguns leitores pediram a continuação da história. Eu nem queria fazer a continuação da história, porém alguns colegas disseram, rapaz, por que tu não faz a continuação da história, rapaz? Coloca o Sargento Wesley Monte Carlo se envolvendo em novas aventuras, né, novas ocorrências. Aí eu pensei, eu falei, mas rapaz, eu não tinha pensado nisso não. Muito bom. Aí eu disse, mas Harry Potter não tem 8? Por que Heróis e Vilões não pode ter 8 também? Verdade. Aí eu fiz, rapaz, aí eu comecei a escrever, né? Eu sei que nesse negocinho, eu acho que já tem uns 20 capítulos escritos, né? Aí eu tô tentando terminar, e o título dele, né? Não sei se eu vou mudar, né? Mas por enquanto o título dele é O Atirador de Elite. É O Atirador de Elite o título, né? Aí, ou seja, né, apareceu na história um atirador de elite querendo matar quem? Será que ele vai tentar atirar em Wesley, o atirador de elite? Né? Comprei um protagonista. Livro, né? Aí para saber comprei um livro que todos vão descobrir. Já o de poesia, o título foi o seguinte, foi um título que eu vi no sonho. Porque é o seguinte, de vez em quando eu gosto de contar nas entrevistas, que é o seguinte, quando eu sonho com meus livros, quando eu sonho que não tenho só esses 5 livros, não. Eu sonho que tenho mais. Maravilha. Eu sonho com colegas procurando, aí a gente veio aqui para ver teus livros. Aí quando eu abro a gaveta,
não tem só 5 títulos, não. Tem 10, 15 títulos. Aí eu fico mostrando os títulos, né? Só que no sonho eu tento olhar os títulos, né? Eu fico, vou olhar para copiar alguns, né? Aí eu sempre tentava olhar, só que quando eu acordava, eu esquecia os títulos. Mas, rapaz, eu sonhei que eu tinha publicado 8 livros, eu só tenho 5. Eu sonhei que tinha 8. Teve uma vez que eu sonhei que tinha 10 livros publicados. Aí eu tentava olhar o título, mas eu olhava E não conseguia. via os títulos todinho, mas quando acordava, não, eu até via e lia. Mas quando eu acordava, eu esquecia. Eu falei, mas rapaz, esqueci o título do livro. Só que teve um sonho que eu consegui ver 2 títulos diferentes. Aí, quando eu acordei, né, eu fui beber água, eu falei, oxe, peguei a caneta, Anotar logo. vou anotar logo, senão eu me esqueço. Aí um dos Maravilhoso. títulos que eu me lembro, que eu vi foi de um Você vai livro, né, dizer, o povo vai copiar. Os outros escritores vão copiar. Será? Você corre esse risco. Eu acho melhor você não falar os títulos. Que pode ser um título de um livro que você vai lançar ainda, né? Alguém pode te plagiar. Como não é registrado ainda, é só um sonho, você corre o risco. Apesar que livro pode repetir título, né? Por exemplo, o meu livro Heróis e Vilões. Se colocar aí na Amazon, já tem vários títulos. Heróis e Vilões, não sei o quê, Heróis e Vilões, não sei o quê. Eu vi uns 6 lá na Amazon. Eu pensei que o meu título era inédito. Heróis e Vilões. Aí, não, Heróis e Vilões deve ser um título que não tem por aí. Só que quando a gente vai na Amazon... Se tem um subtítulo também, já fica diferente. Já tem um diferencial. Foi por isso que... A Jomar, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu adorei receber você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima e espero que você volte mais vezes para a gente conversar mais, bater mais um papo, falar sobre o seu trabalho, tá certo? Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. Que você tenha muitas asas para a sua imaginação, que surjam muitas ideias boas aí que eu sei que você tem, que esses livros aí dos seus sonhos se materializem. Eu quero ver você aí no mundo, brilhando. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito obrigado. E gostaria de participar outras vezes, né? Tem muitas histórias para contar, né? Eu só contei um tiquinho, não contei nem a metade do que eu queria. E outra, eu não sei se está sabendo alguma coisa da Feira Independente do Livro de Moreno. Está sabendo alguma coisa? Estou sabendo que vai ser agora, em agosto, né? Mas detalhes não estou sabendo. Não está sabendo. Pronto, eu vou participar dessa Feira de Livro, né? Feira Independente de Livro de Moreno. Vou participar no sábado. No sábado, dia 20, salvo engano, é dia 24. Sábado, você dia vai lançar algum agosto. livro lá nessa exposição? Na verdade, eu vou relançar, né? Um desses 5 livros eu vou relançar lá, né? Vou relançar. Então, quem quiser comparecer, serão, né, meus convidados. Aqui é a felicidade, né? Prazer. A Feira de Literatura da cidade do Moreno, não é isso? Com o nosso querido Davidson Almeida. Pronto. Por isso que eu digo, né? Diga sim a felicidade. Com certeza, sempre. E volte aqui sempre que você quiser, tá certo? Quando você relançar esse novo livro, a gente volta aqui para você falar com os seus seguidores, com os seus fãs, tá certo? Para a gente divulgar esse livro, tá bom? Tá bom, tá certo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a Beijo. Próxima. Até mais.